Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro podcast da Escola Infantil Jardim. Eu sou a Letícia Martins, diretora e fundadora da escola aqui em Belo Horizonte. E hoje eu estou aqui com a nossa assessora pedagógica, Fernanda Clímaco. Muito obrigada, Fernanda, pela sua presença. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Está aqui hoje nos assistindo. Letícia, é uma alegria estar aqui com você, né, nesse projeto inédito que a gente começa hoje, o primeiro podcast de uma série que vão acontecer sobre educação infantil, sobre a Escola Infantil Jardim. Muitos temas a gente vai conversar, né? Isso. Eu sou a Fernanda Clímaco, sou assessora pedagógica da Escola Infantil Jardim e acompanho os processos de formação de professores, de atendimento à escola de famílias, junto com a Letícia, nesse processo. Isso. E para começar esse primeiro podcast, eu queria me apresentar para vocês me conhecerem, um pouquinho da minha história. A escola foi fundada há 12 anos atrás, em 2013. Começamos aí o ano. E quando eu tive a ideia de abrir a Escola Infantil Jardim, eu ficava um pouco incomodada com a educação tradicional que a gente tem aqui no Brasil, a educação que eu fiz parte, né, e que eu fui muito julgada na minha infância. Então, eu busquei várias metodologias, estudei bastante, e então eu encontrei uma escola em Florianópolis, que na época chamava Jordano Bruno, hoje Colégio Florença, e fiz a minha formação lá com Roger Hansen, o diretor de lá, e trouxe para Belo Horizonte a primeira escola de educação infantil com Amy Pickler, com a metodologia da Amy Pickler e Howard Gardner, que é o criador da teoria das inteligências múltiplas. E, a partir daí, a gente trouxe o olhar para a infância de uma forma bem individualizada, sem padronizar comportamentos, entendendo que cada criança é única, né, Fernanda? Isso. Cada criança tem a sua potência, então a gente precisa, sim, valorizar aquilo que as crianças têm de melhor, proporcionar um ambiente de aprendizado que a gente consiga dar uma atenção especial, uma atenção individual a cada um e, claro, respeitando o grupo também, né, Fernanda? Isso. E a gente se conheceu aí em 2018. Você trouxe para mim a visão que a educação em Belo Horizonte estava mudando naquela época e veio ao encontro, né, da nossa metodologia. E eu fiquei muito feliz de te conhecer. Foi uma época que você estava em construção do documento da BNCC, não era mesmo? Conta um pouquinho para a gente. Isso mesmo. O meu encontro com o Jardim foi um encontro maravilhoso, né, Letícia? Porque a escola já vinha, né, nessa buscando uma inovação, buscando compreender cada vez mais o papel dessa criança, da educação dessa criança desde os bebês. E com toda essa bagagem que você já trazia, né, eu vim complementar, na verdade, né, aquilo que você já construiu, trazendo aí outras referências. Então, as escolas de Reggio Emília, Loris Malaguzzi, entre outros autores que hoje são referência para todos nós, né? A Maria Montessori, que também é muito importante, né? E numa época em que a gente estava discutindo exatamente o currículo da educação infantil. Então, foi no momento em que a educação infantil começou a ser reconhecida, né? No cenário da educação nacional, hoje a gente tem a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e o Jardim, né, desde então, vem se posicionando como uma escola de excelência nesse atendimento de 0 a 6 anos. Então, é com muito orgulho, né, e muito trabalho, né, porque não é fácil, gente. A gente tá em formação com os professores o tempo inteiro, como eu disse, né, em estudos, em diálogos. O Jardim é uma escola que também possibilita aos professores, né, acesso a cursos, a formações também fora de Belo Horizonte. Isso é um grande diferencial da escola, né, Letícia? E isso tudo, eu acho que junto com as famílias nos ajudam ali a criar mesmo, né, um ambiente saudável, né, para que as crianças vivam a infância plenamente. Isso. E, Fernanda, eu queria assim, que você contasse um pouquinho para quem está aqui hoje, né, nos escutando, o que mudou quando veio a BNCC para o nosso currículo nacional, da educação infantil até o ensino médio. Isso. Especificamente para a gente da educação infantil, mudou tudo.
né? A gente antes tinha uma escola, gente. O que era educação infantil? Era creche, e creche no sentido mais pejorativo da palavra, né? Era um lugar de deixar as crianças para os pais poderem trabalhar. E, a partir dos estudos, a gente foi entendendo que a criança é muito potente, ela é inteligente, ela é capaz e ela tem um potencial enorme para outras aprendizagens. Então, diante disso tudo, a gente tem um novo repertório, um currículo próprio, pensado a partir da criança, onde ela vai aprender por meio da própria experiência e assim ela vai construindo, né, o seu repertório ali de aprendizagem, seu repertório acadêmico. Então, a princípio, são as mudanças de concepção e, junto com isso, a gente tem a mudança também no ambiente da educação infantil. A gente tinha antes escolas que pareciam que eram escolas de ensino fundamental adaptadas na educação infantil, com mesas e carteiras individualizadas, um quadro e uma professora dando aula. E a gente já entendeu que não é assim que as crianças aprendem. Não é verdade? Isso. As crianças precisam de um ambiente que também seja educativo, educador. Então, os móveis inteligentes, né, aquela materialidade que é importante para a criança investigar, realizar suas pesquisas. Então, são muitas mudanças. A gente vem num processo, né, de transformação com esse currículo, mas eu acho que é importante dizer que o Jardim já vem construindo essa história, né, há mais de uma década. Você vem com seus estudos, eu venho junto com você e com toda a nossa equipe lá do Jardim, buscando construir cada vez com mais qualidade, competência, um espaço diferenciado de educação infantil para as crianças. Isso. E para a gente começar também hoje, eu queria trazer os temas assim, que mais aparecem na nossa escola, no nosso cotidiano. Vamos dizer assim, as maiores dores das famílias. Uhum. E aí a gente... Pensando, né, nessa trajetória aí das crianças, a gente escolheu hoje trazer quais são os desafios ali, desde o berçário até o segundo período. Então, desde o 0 até os 6 anos, 5, 6 anos. E aí a gente tem aí no berçário, Fernanda, aquela família que chega, que escolheu a escola, ao invés da casa, né, de uma babá ou dos familiares, às vezes, ajudando a cuidar. E essa família traz ali uma angústia de começar a adaptação com a criança. Será que essa escola vai respeitar a rotina de sono dessa criança? A necessidade ali da alimentação, o tempo de espera ali para essa criança poder se alimentar, e o carinho. Será que essa escola ela vai trazer um carinho que eu tenho com meu filho, né, com minha filha aqui dentro da minha casa, que essa escola vai me trazer a verdade do que acontece, essa criança machucar, eu vou ser comunicada. E o que você vê? Porque você está junto comigo ali na escola de famílias, né, Fernanda? Isso. Então, me conta um pouquinho aí do que você vê desse período aí de adaptação das famílias. Eu acho muito bacana, Letícia, a gente começar exatamente por aquilo que é uma dor das famílias e que a gente sempre escuta, não é verdade, na escola de famílias. E começar pelo berçário, entendendo que a cada etapa ali que a criança vivencia, existem grandes desafios, é importante porque a gente começa já a entender que o bebê, né, é um sujeito que precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa também, né, de um ambiente ali pensado para ele, né, para essa chegada dele. Então, quando você começa a dizer, né, dessa angústia que às vezes a família sente nessa transição, né, da casa para o berçário, é muito importante a gente entender que o espaço, principalmente o espaço lá do Jardim, ele é todo pensado, gente, todo planejado para receber não só os bebês, mas também as famílias. Então, a gente tem um momento de acolhimento, a família faz a adaptação desse bebê junto conosco, né? Ela participa junto com a professora dos primeiros dias ali com o bebê, os primeiros cuidados. E ao longo, né, desse processo, a criança vai se sentindo segura, né? Para nós é muito importante a relação que a criança, que o adulto, na verdade, né, constrói com a criança. Então, a questão
do vínculo afetivo, de estar ali, né, junto à criança, atendendo sempre, né, as suas comunicações. Então, o choro, os sorrisos, os movimentos, o corpo, gestos e movimentos, para nós é muito importante. E além dos desafios que acontecem, que tem a ver com a rotina que se estabelece mesmo no berçário, como os momentos de alimentação. Então, as crianças vão passando pelos processos de introdução alimentar. A gente tem uma nutricionista que também acompanha todo esse movimento junto às famílias. A gente vai sempre em diálogo. E isso, às vezes, é desafiador. A mãe fica, às vezes, numa angústia. Ai, meu bebê vai comer, não vai. Fernanda, isso é uma coisa, assim, que a gente vê muito, principalmente nos pais e mães de primeira viagem, que é ficar com medo da criança engasgar. E aí, em casa, às vezes a criança chega ao jardim com uma alimentação muito pastosa, a família ali com medo de levar os alimentos ali picadinhos e tudo. Hoje a gente sabe que desde 6 meses a gente pode sim picar os legumes, fazer muito bem cozido, porque esse legume ele vai ser dissolvido ali no céu da boca. Mesmo a criança sem dente, ela vai poder comer ali os pedacinhos e tudo. E é a partir dessa introdução respeitosa e adequada que a criança vai aumentar a diversidade dela de alimentos, a quantidade de alimentos saudáveis que ela vai consumir. Então, é isso que a gente faz lá no jardim. A gente tem a nossa nutricionista, a gente tem ali o olhar atento das educadoras, né, Fernanda, que já estão ali treinadas e já conhecem ali como que é o trabalho, para a gente também poder entender a maturidade dessa mastigação desse bebê que está chegando. Sim. Porque não é a idade que vai determinar, muitas vezes, a introdução alimentar. Tem crianças, às vezes, perto de 1 ano, que ainda tem certa dificuldade nessa introdução. E eu acho que esses são os principais desafios do berçário. Além do sono, como você já tinha citado também. Então, meu bebê está dormindo, como que é a rotina de sono da escola? Ele tem um ambiente adequado? Lá em casa ele dorme no berço, onde que ele vai dormir aqui? Todo mundo dorme junto. Só dorme no colo, então, só dorme no peito. No colo, né? Então, a gente também tem os rituais ali para sonecas, onde os bebês também são respeitados, né? No seu momento de descanso. Enfim, são algumas dúvidas que acontecem quando as crianças estão no berçário, mas logo elas vão pro maternal 3, né? Ainda tem uma outra, Letícia, que eu esqueci. Maternal 1. Pro maternal 1. E tem uma outra questão, um outro desafio, né? Vamos dizer assim, uma outra angústia que muitas vezes a gente vive, que tem a ver com a conquista da marcha da criança. Então, meu filho vai andar? Quando que ele vai andar? Ai, mas ele não está engatinhando. Eu preciso ensinar a andar, eu preciso ele já senta lá em casa, né, Fernanda? Cheio de almofada em volta. A criança mal consegue se segurar ali o tronquinho dela. Não, eu coloco ela sentada e o prejuízo disso é imenso, né? É imenso, né? E a gente, a cada dia mais, a partir dos estudos que a gente tem com a Amy Pickler, a gente já sabe, né, que a gente não deve nunca colocar a criança numa posição ou numa situação de aprendizagem que ela ainda não está pronta. Então, a gente respeita muito esse processo e a gente tem um chão muito bem preparado para os bebês, né, muito bem ambientado. Então, é uma angústia, um desafio que ele é minimizado, né? As famílias conseguem passar por isso entendendo, né, a seriedade do trabalho que acontece no berçário. Então, gente, depois dessa nossa conversa, eu queria convidar, né, as famílias de primeira viagem, até mesmo quem já tem um filho mais velho e chegou agora uma criança, um bebezinho aí para iniciar na educação infantil. Muitas famílias pensam assim, vou esperar fazer 2 anos para colocar na escola. Gente, mas eu vou contar para vocês. Hoje em dia, você colocar um bebê, uma criança de 1 ano na escola, faz muita diferença. E a gente percebe isso nitidamente quando as crianças chegam só no maternal 2 ou só no maternal 3. A questão de socialização, de se portar ali no grupo, esperar a vez, compartilhar brinquedo. Mesmo que para eles ainda é uma habilidade muito difícil no maternal 1 e no maternal 2, mas é importante que eles aprendam com a repetição. Então, quanto antes, melhor. Venham conhecer a nossa escola. Convido vocês aí para vir fazer uma visita ao nosso jardim. Eu estarei lá pronta para conversar com vocês, as nossas coordenadoras também. E eu agradeço muito aí a atenção de vocês nesse nosso primeiro assunto.
E depois a gente vai mandar mais informações da nossa escola, através aí dos assuntos que pairam aí a educação infantil. Mas eu acho que a gente pode continuar falando dos desafios que vem no Maternal 1, com sim, 1 ano, no 2, vamos continuar? Trazer, vamos sim. Aí a gente vai aí fazer uma série para vocês de podcasts com os temas específicos aí da nossa infância e os que mais angustiam aí as famílias na educação infantil. E aproveitando esse assunto aí dos pequenininhos, das crianças bem pequenas, que é assim que a gente chama aqui na escola, a gente queria entrar num assunto mais polêmico, vamos dizer assim, da educação infantil. Você sabe qual que é, Fernanda? Com certeza. Mordida. Posso falar? Eu já ia falar. Posso falar? Pode. Com 1 ano, não tem outro assunto que seja tão polêmico quanto as mordidas. E aí a gente tem 2 lados, né, Fernanda? Vários lados, né? Tem o lado da escola, que está ali para ajudar as famílias, para apoiar as famílias, para entender a criança que está chegando. Sim. Temos o lado da família da criança que morde, que é um lado muito doído para essa família ali tentando, achando que é culpa deles, achando que eles podem fazer alguma coisa para parar isso. É claro que em algumas situações, sim, às vezes a família que contribui, né, como numa brincadeirinha de mordida, enfim, que a gente consegue rapidamente modificar esse comportamento, mas na maioria das vezes não é isso que faz a criança morder. E a gente também tem outro lado aí da família das crianças que são mordidas, e às vezes mais de uma vez naquele mês, o que desestrutura bastante a família. A gente costuma escutar assim, Fernanda, não sei se você vai lembrar disso. Eu mordeu uma vez, tudo bem. Mordeu a segunda, eu fiquei mais... fiquei mais chateado, mas segurei. Mas a terceira vez não dá. Aí eu tenho que ligar para a escola, eu tenho que procurar saber, eu quero saber se essa família da criança que morde está sendo comunicada. E aí, Fernanda, como que a gente vai resolver esses sentimentos e essas questões que aparecem aí com a mordida? Joia, Letícia. Eu acho que primeiro é a gente entender o que representa essa mordida no Maternal 1, especificamente com as crianças de 1 e 2 anos. E hoje a gente entende que a mordida, ela é uma comunicação dessa criança. A criança de 1 e 2 anos, ela está num processo de desenvolvimento em que ela está desenvolvendo a linguagem oral. Então, existe uma tensão que fica, né, pairando aqui na boca, e ao mesmo tempo é uma criança que tudo que ela conhece, ela experimenta o mundo através da boca. Então, além da tensão, existe uma curiosidade e existe uma comunicação. Então, esse período de 1 a 2 anos em que a mordida acontece, e isso é sempre muito específico, não é verdade, Lê? Assim, a gente observa a mordida nessa etapa, né? Tanto que a mordida, gente, ela é currículo desse grupo. A gente estuda, a gente pesquisa, às vezes as professoras fazem um mapa de mordidas na sala para a gente ir identificando, né, em que momento que acontece, com qual recorrência, para a gente realmente poder ajudar a criança a substituir esse gesto pela palavra. Então, entendendo, né, a partir do ponto de vista da criança, eu acho que fica mais fácil da gente acolher essa criança, né, acolher o seu filho quando ele chega em casa com uma mordida, ou quando você sabe que foi ele que mordeu, né, acolher é necessário, né, e ao mesmo tempo de ir conversando com a criança para que ela entenda que ela tem outras formas de resolver aquela questão que muitas vezes leva ela a esse comportamento. E a gente frisa muito lá na escola que é importante a gente lidar com a mordida e com esse assunto com a criança no momento que a mordida acontece. Quando a gente fica voltando em casa com o assunto, perguntando para a criança como que foi, a professora viu, a professora não viu, mordeu, fala com o amigo que não pode morder, isso já foi conversado na escola. Isso já foi orientado ali para as crianças. Quando a gente fica trazendo o tempo todo, não pode morder, não morde, mordida, o que a criança
fica na cabeça. Mordida, 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 mordida. Então, a situação ali da mordida, ela vai ficar mais presente na vida da criança. É um tema que vai demorar mais para sair da cabeça dela. E o que a gente tem que trazer para ela são recursos. Exatamente. Para ela substituir essa palavra, esse gesto. E aí, acontece que a criança que morde, ela deixa uma marca que dói muito mais para a família, né, do que a criança que bate, que puxa cabelo, que empurra, que joga brinquedo. A mordida deixa a marca, né? Às vezes até dos dentinhos. Exato. Então, a mordida assusta, né? Uma criança que bate, que empurra, você não vê as marcas. Então, quando você diz isso, eu acho que é por causa disso, né, Letícia? Assim, por causa da marca que fica. E às vezes e também, a marca dói. E a marca dói, né, pra família. Eu particularmente, assim, quando meu filho era mordido, ou minha filha, eu achava assim, nossa, que bom que foi comigo, porque eu entendo. E eu nem olhava, assim. Eu recebi o bilhete na agenda, que eles tinham sido mordidos, às vezes no embate, numa disputa por espaço, por brinquedo. Mas a escola já colocou gelo, a escola já conversou. Eu não trazia esse assunto para minha casa mais. E meus filhos nunca comentaram, dodói, mordeu, nunca. Porque eu nunca procurei essa mordida no corpo deles quando eles chegaram lá em casa. E a questão ali da criança, tem famílias às vezes que falam assim, mas eu quero saber se meu filho é passivo, se ele fica lá recebendo e não faz nada, porque eu acho que a impressão que a família tem é que o menino fica lá, ó, deitado e os mordedores mordendo e ninguém fazendo nada. Só que não é isso, né, gente? A gente sabe que durante uma interação ali no dia, a criança às vezes vai fazer um carinho, vai dar um beijinho na bochecha, nhaque. Às vezes eles estão ali no trenzinho, o trenzinho para, a criança vai assim com o rosto nas costas do amigo e tuf! E dá uma mordidinha para sentir ali a textura, a sensação. E aí, mas tem crianças que realmente são crianças mais... tem uns temperamentos, né, Fernanda, que eles falam fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo. Então, pode ter certeza que o fleumático e o melancólico, quem já estudou aí, geralmente não são os mordedores, são os sanguíneos e os coléricos. E para a criança que tem esse tipo de comportamento mais expansiva, mais expressiva, mais sentimental, que tem um estupim mais curto, é mais difícil ter um comportamento que não seja batendo, que não seja empurrando, que não seja mordendo. E isso a gente já vai aprender com a vida. Geralmente, o aprendizado ele não vem no maternal 1, assim, de pronto. É um trabalho que é feito ao longo do ano, do semestre, que as professoras ali vão mostrando, vão contando. E aí, Fernanda, a gente traz ali para as professoras esses recursos, né? Isso. E aí, pensando do ponto de vista também, né, das famílias, eu acho que é muito importante que as famílias também compreendam que crianças que utilizam o corpo como forma de resolução de problemas, né? Porque ela morde porque ela não sabe falar. Ela empurra porque ela quer o brinquedo. Ela puxa o cabelo porque ela gosta do colega, né? Não são crianças agressivas. Então, essa também é uma questão que muitas vezes a família fica querendo saber quem é o agressor, quem foi que agrediu o meu filho, né? E crianças não são agressoras. A gente precisa partir sempre do ponto de vista da criança para a gente entender o contexto, né, de tudo que acontece na escola. E com a mordida não é diferente, né? Com mordida, com puxão de cabelo. A gente está falando da mordida porque a gente está falando de crianças do maternal 1, das crianças bem pequenas que estão desenvolvendo a linguagem e que só tem como recurso o corpo para se comunicar, né? Até então. E à medida que a gente vai entendendo a partir, né, a gente vai entendendo a mordida a partir do ponto de vista da criança, a gente entende que não tem criança agressora e que não é uma agressão como a gente compreende no mundo adulto, que é diferente. Então, eu acho que esse também é um ponto importante, né? Da gente desmistificar essa mordida. Não tem criança agressora, não tem criança que faz isso na intenção de uma maldade, de ferir o colega. Não, ela está buscando caminhos para se expressar. As crianças se expressam por múltiplas linguagens e a gente precisa entender, compreender, né? Esses processos que passam, né, pela criança ali de 1 ano. Acho que é isso. E algumas vezes também, Fernanda, essa criança está querendo atenção das educadoras, ela está querendo ser vista, e ela usa a mordida como o
recurso dela. E aí, o que a gente faz com essa criança? Que a gente sente, que a gente vai observando, a gente vai mapeando ali as mordidas, quais momentos que as mordidas acontecem, quais crianças que estão sendo mordidas, quantas crianças estão mordendo na sala. E aí, a gente... o que a gente faz ali para ajudar também? A gente começa a convidar essa criança para ajudar mais a professora. Então, às vezes, a professora vai lá na cozinha buscar o lanche das crianças, a gente chama essa criança como ajudante. Então, você vai ser responsável por me ajudar a buscar o lanche todos os dias. E aí, a gente vai dar tarefas de ajudante para outras crianças, não relacionadas com essa ausência. Em alguns momentos, a gente vai ter que buscar outros objetos com essa criança fora de sala, para ela se sentir ali... sentir ali uma atenção especial para ela, e aí ela não ter essa necessidade tanto de morder para poder chamar atenção. E como a Fernanda disse, né, não temos agressores, não temos crianças que querem machucar o outro, que querem produzir dor. Inclusive, até os 6 anos, a criança não vive numa etapa ali da maturação cerebral, que ela entende a dor do outro, que ela se coloca no lugar do outro. Ela ainda vive ali numa fase de anomia e de heteronomia, que ainda não é a autonomia completa, de saber princípios éticos e morais que nós adultos temos. Então, a gente tem que olhar para a mordida com esse cuidado, com essa empatia dos adultos, nossa, de entender que isso acontece, que isso é natural. É claro, que as famílias vão procurar a escola, Fernanda, para conversar do tema, porque eles vão querer também conhecer a visão da escola, saber se essa escola está inteirada nos assuntos aí de mordida, que tipo de ações que a escola está planejando, que a escola faz. Eu acho legal as famílias procurarem saber. Com certeza. Mas não chegando com essa condição de julgar a outra criança ou a outra família. De ofensa, né? A outra criança, a outra família. Que família que é essa que não está cuidando da criança? Eu acho que é muito importante, sim, a família buscar sempre a escola, né? E, inclusive, a gente trouxe esse tema para o podcast porque é um dos temas pelos quais as famílias mais nos procuram no Maternal 1, né? Então, mordida é o top de linha de todos os temas, né? Por isso, a gente está aqui hoje conversando. E um ponto que eu acho que é importante, que as famílias podem contribuir junto com a gente, né? Durante esse processo de conquista da linguagem, né? De desenvolvimento da linguagem das crianças de 1 e 2 anos, é sempre conversar muito com essa criança, né? Explicar as coisas, antecipar tudo que vai fazer, nomear, né? A criança de 1 e 2 anos, ela está no momento em que ela vai nomear o mundo. Então, falar o nome dos objetos, ter uma fala clara, objetiva com essa criança, cantar, né? Usar a música. Cada família tem o seu próprio repertório, então ouvir músicas, cantar. E a literatura também, que para nós, no Jardim, é um recurso importantíssimo. Desde o berçário, os nossos bebês têm a bebeteca, tem uma biblioteca dentro de sala, onde a gente também vai estimulando, né, o aumento do vocabulário das crianças desde bebês, para que elas vão ampliando o seu repertório ali e substituam, como eu falei desde o início, o gesto pela palavra. É isso mesmo, Fernanda. E aí, aproveitando esse gancho aí da literatura, sim, eu queria trazer um tema novo aí também, que ótimo, que a gente fala muito na educação infantil, que é o desfraude. O desfraude é um tema que também é muito trabalhado com a literatura na Escola Infantil Jardim, que a criança, a parte cognitiva dela, ela vem antes da prontidão motora. Então, às vezes, as famílias chegam e falam assim, nossa, meu filho já está pronto para desfraldar, é mesmo? Por que você acha isso? Ele me avisa que ele fez xixi, me mostra, pede para trocar a fralda. Mas não é bem assim. A criança, ela é muito inteligente, ela vê a gente indo ao banheiro, ela percebe, né, que a gente usa calcinha, cueca, e ela sabe que ela usa fralda, e à medida que o tempo vai passando, ela vai percebendo
claro que ela está fazendo xixi, mas a gente tem alguns outros critérios e indícios que a gente percebe que essa criança está pronta, né, Fernanda? Isso, então a gente agora vai falar, a gente vai avançar um pouquinho, continuando ainda com as crianças bem pequenas, né, ali mais ou menos né, ali na transição de 2, 3 anos, onde o tema de relevância, tema de currículo é o desfraude. E isso também tem, né, todo um sentido, tem toda uma justificativa teórica, a ciência ajuda a gente a entender esse processo pelo qual a criança vai passando, porque por volta dos 2 e 3 anos, a criança já desenvolveu bastante a linguagem, então ela é capaz, né, de começar a reconhecer, de começar a nomear não só o mundo, mas também as próprias sensações. Então, quando a criança começa a nomear, é um indício, mas ele não é o único. Como você disse, a gente precisa, é um conjunto de fatores que indicam. A gente não gosta muito de falar dessa prontidão, não é verdade, Letícia? Assim, né? O que é estar pronto? É pensar num conjunto de fatores que vão dizer pra gente que é o momento, junto com a família. Eu acho que isso também é muito importante. A família, muitas vezes, é quem vai sinalizar a gente primeiro. A gente não vive um desfraude coletivo, como há um tempo atrás se pensava, e tem algumas escolas que ainda fazem essa opção. No jardim, como a gente pensa nos processos individuais ali de cada criança, a gente não realiza o desfraude coletivo. Então, como que acontece esse desfraude na escola? Primeiro, a gente precisa de ter uma relação profunda e sincera com as famílias. Então, as conversas acontecem das famílias com as professoras, e as famílias começam a sinalizar, e a gente também na escola está observando o que está acontecendo. Então, primeiro existe uma prontidão que ela é de ordem física mesmo da criança. A criança de 2 anos é uma criança que ela está em pleno movimento motor. Então, quanto mais ela tiver a oportunidade de brincar, de subir escada, de escalar, de subir e descer rampas, de buscar desafios motores no ambiente, mais ela vai fortalecer o seu corpo, o seu equilíbrio, né, principalmente ali os seus músculos inferiores, para conseguir sentar, né, num vaso sanitário, num pinico, numa privadinha ali, sem cair dentro dele. Então, é preciso que a criança brinque muito, né, que ela tenha muitas oportunidades motoras, para que esse aspecto motor auxilie também essa etapa do desfraude. E autonomia, né, Fernanda? Também, brincar sozinho, sem ninguém ficar ali segurando. Cuidado, vai cair. A criança precisa entender o seu ponto de equilíbrio, né? E ela aprende isso através da brincadeira. E da brincadeira livre. Então, observar esse desenvolvimento motor é um ponto importante. A linguagem também é um outro ponto importante, quando a criança já começa a diferenciar xixi, cocô. Quando a criança começa a se perceber também, né, as sensações que acontecem dentro dela. Né, ela sente, às vezes, dá uma cólica, a sensação da bexiga cheia. A criança precisa começar a se perceber, porque o controle do esfíncter, ele vem dessas sensações, né? O cérebro ele vai mandar os comandos a partir dessas sensações que a criança começa a perceber. E isso não é externo, né, Letícia? Não adianta a gente ficar o tempo inteiro obrigando ou perguntando a criança, vamos agora, senta aqui, agora você vai fazer xixi. Não adianta a gente colocar a criança porque a gente acha que ela quer fazer naquele momento, né? A gente precisa observar esses sinais e convidar, sim, de tempos em tempos, essa criança, para que ela sinta a necessidade realmente, né, de ir ao banheiro e, ao mesmo tempo, conseguir também abaixar a própria roupa, vestir a própria roupa. Então, é um conjunto de fatores que a gente fala, né? Não basta só a criança dizer que ela quer fazer xixi, que a gente já tira as fraldas. Não é isso. E aí a gente costuma fazer um combinado com as famílias. Uhum. Quando a família começa a perceber os sintomas... Os sinais. Os sinais, isso. Então, por exemplo, avisar que vai fazer o xixi antes de fazer, ou às vezes pedir para sentar no vaso, no pinico, isso, e realmente fazer. Eu costumo dizer também que é um sinal muito importante, muito legal, que geralmente assim, as crianças elas vão no cantinho ali para fazer cocô e elas abaixam e fazem uma força. Isso é um sinal que ela está parando e está percebendo o cocô. Mas ela parar de brincar para fazer o xixi, uhum, é um ponto a mais. Porque se a criança está brincando e, de repente, ela para
e deixa ali o xixi descer, é sinal que ela tá percebendo que o xixi tá descendo. Porque geralmente o bebê, a criança muito pequena, que não tá pronta ainda pro desfraude, ela não para a brincadeira, ela vai fazendo xixi e vai brincando. E ela não se incomoda. Ela não se incomoda. Né? Então, quando esses sinais começam a aparecer e a criança ela começa a pedir mais e tudo, aí a gente até orienta as famílias a comprarem aquela fraldinha de vestir, contar para a criança que agora ela tem uma fraldinha de vestir que parece uma calcinha, que parece uma cueca, e assim ela pode pedir para ir ao banheiro, ela pode pedir para ir ao pinico, ela mesma pode abaixar, não é, Fernanda? E aí, quando essa criança começa a acertar muitas vezes, a gente alinha com a escola, da gente levar essa criança, a família leva essa criança de cueca ou de calcinha. E então, a gente começa esse desfraude. Primeiro, quando a criança está acordada, a gente não começa o desfraude de uma vez, inclusive nas sonecas do dia, porque lá na escola a gente também tem a sonequinha. Mas aí a gente combina com a família de sempre, aí a partir do momento que a gente decidir começar o desfraude, aí a gente tem que deixar realmente a fralda e sair, vamos comprar calcinha, vamos comprar cueca, e aí a criança escolhe os personagens que ela quer, as cores que ela quer, porque isso também dá uma incentivada da criança começar esse desfraude. Isso. E aí a gente parte ali para uma observação, tanto na escola quanto em casa, e vamos seguir em frente. E eu acho que é um momento, né, Letícia, a gente que é mãe sabe, né, que é uma fase, que é um período às vezes também desafiador para quem é pai e quem é mãe, porque a gente precisa de ter paciência, né? A criança vai molhar a roupa muitas vezes, vai se sujar muitas vezes, e a gente precisa entender que isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento dessa criança, que dali um tempo ela já vai dominar todo esse processo, ela já vai ter total controle sobre as suas próprias, né, ações ali, e é uma fase que passa, mas que a gente precisa de ter paciência, não ficar chateado quando a criança molhar o chão, ou se sujar, ou molhar o banco do carro, isso acontece muito também. Eu né? até dou uma dica, Fernanda, para as famílias, que tem aquele tapete higiênico de cachorro, e eu falo, gente, pra forrar o banco, vocês estão querendo paz, compra o tapete higiênico do cachorro, põe lá no banco do carro, porque vai acontecer mesmo, pode acontecer esse tipo de escape. E entender que, assim como a mordida, assim como aprender a andar, aprender a falar, né, a retirada de fraldas é mais um processo que tem a ver com o crescimento da criança. Então, a gente tem que ficar feliz e apostar que a criança vai dar conta de viver aquele processo, de passar por aquilo, tudo, né, de uma maneira saudável, tranquila, feliz, sem pressão e sem traumas, que eu acho que isso que é o mais importante. Isso mesmo. Então, concluindo, a escola infantil não faz desfraude coletivo, a gente respeita o tempo de cada criança, a gente tem ali as instruções, as famílias que quiserem nos procurar e ir percebendo sinais na criança, a gente está sempre disponível para as reuniões. E o público externo também, quem quiser mandar mensagem para a gente, quem quiser mandar perguntas, agora que a gente está começando essa série aí de podcast, vão ser super bem-vindas. As dúvidas a gente pode compartilhar nas nossas redes sociais também, as perguntas, podemos responder diretamente para vocês. Para mim é um prazer, sabe, Fernanda, ajudar essas famílias aí da primeira infância, porque eu já passei por muitos desafios, tanto meus pessoais na minha infância, agora com meus 2 filhos, eu tenho o Theo de 4 anos, a Sara de 6 anos, então, assim, estou sempre pronta aí para poder ajudar e atender vocês. Isso mesmo, eu tenho a Manu, que já tem 20 anos, que já passou muito tempo da primeira infância, né, mas eu digo para vocês que os desafios continuam, né, então para mim também é sempre um prazer falar sobre a infância. Agora a gente vai conversar um pouquinho das crianças de 3 anos. Vamos dizer assim, adolescência da infância. É o momento ali que eles já se reconhecem enquanto sujeitos, conseguem perceber que eles não são mais uma extensão da mãe. E aí começam a aparecer as vontades. Cheio de vontades próprias. Cheio de vontade. E é nesse momento, Fernanda, que a gente recebe as ligações
Eu queria marcar uma reunião para saber o que está acontecendo na escola, porque meu filho, minha filha, mudou o comportamento dele. Isso, não quer ir para a escola, ou falou que o amigo nunca mais vai ser amigo, brigou com a professora, são muitas queixas. Não vai mais no meu aniversário. Nunca mais vai lá em casa, não vai ser mais meu amigo. É isso mesmo. E nesse momento, a gente também costuma receber as famílias na escola para orientar. Às vezes a gente percebe uma criança que tá mais chorosa, que está nessa fase de oposição. Então, a criança, quando ela percebe que ela tem vontade própria e ela consegue perceber, isso eu gosto, isso eu não gosto, eu não vou aceitar qualquer alimentação que me colocar na mesa. Tem a opção do carboidrato, tem a opção da fruta. Para que eu vou comer a fruta? Vou esperar para chegar o carboidrato. E aí começam os desafios, né? A seletividade alimentar, que aumenta, que já começa um pouquinho, está presente antes dos 3 anos, mas ela aumenta. A criança ali querendo ela colocar à vontade, ela decidir, ela dar a palavra final. E aí a família pira. E a gente costuma dizer assim, nós temos que começar a criar estratégias para que essa criança realmente tome as decisões, ou pelo menos ela ache que ela está tomando, né, Fernanda? Porque se a gente começa a falar não para tudo, querer comprar todas as brigas com essa criança, essa fase não vai passar. Porque ela vai querer mostrar pra gente que ela cresceu e ela vai querer mostrar pra gente que ela tem essa maturidade para tomar decisão. Se a gente não deixa ela tomar, essa fase se prolonga mais. E é interessante, mais uma vez, entender que a gente está pulando para uma outra etapa do desenvolvimento infantil, que também é uma idade maravilhosa. Quando as crianças chegam aos 3 anos, elas já têm uma linguagem muito articulada. O pensamento ali está a mil. A gente fala que é muito a fase dos porquês, são muitas perguntas e eles querem saber sobre tudo o tempo inteiro. E também argumentam sobre tudo o tempo inteiro. Então, começam a vir as birras, né? A gente fala geralmente que são as birras que os meninos fazem, porque eles vão testando a gente até o nosso limite com os argumentos deles. E é importante que a gente dê voz às crianças, né, desde sempre, e principalmente nessa etapa que a gente já consegue dialogar, que a gente já consegue oferecer opções para que a criança escolha ou isto ou aquilo, né? E que ela também exercite um pouco da sua autonomia, entendendo que ela, que ao fazer isso, ela está aprendendo sobre ela mesma. Então, é muito desafiador para o adulto, porque a gente fala, gente, mas ele tem 3 anos, ele acha que ele está mandando em mim, né? E não é assim, né? A criança está ali numa tentativa de se inserir nas relações sociais e a linguagem é a ferramenta que ela tem para isso. Então, as crianças aos 3 anos muito articuladas, muito cheias de ideias, elas vão o tempo inteiro, sim, nos questionar e a gente tem que estar preparado para ouvir, ter uma escuta bastante atenta, bastante acolhedora também, para evitar o tempo inteiro esses embates. Então, para as famílias, isso às vezes é muito difícil. E na sala, para os professores também, que estão com um coletivo ali de 10, 12, 15 crianças, dialogando, questionando. Mas é aí que a gente tem o nosso recurso da rotina, né? Sim. E aí, desde sempre, a gente vem utilizando a rotina. Com 3 anos, essa rotina ela fica mais estruturada, ela ganha novas linguagens ali, então as crianças começam a se atentar também para as questões que envolvem os registros escritos, o próprio registro do nome delas, as primeiras linhas que aparecem nas garatujas ali num exercício de representação do autorretrato, da autoimagem, que também abre um outro universo, né, da escrita para a criança, a questão da literatura, da inserção na leitura. Então, aos 3 anos, as crianças se abrem para outras linguagens. Lá no jardim, a gente costuma vivenciar com as crianças de 3 anos projetos científicos incríveis, onde as crianças querem descobrir sobre os planetas, sobre de onde vem a chuva. Os dinossauros. Os dinossauros, né? Quem nasceu primeiro, qual bicho que nasce do ovo, enfim, aquelas perguntas filosóficas mais profundas que ninguém tem as respostas, as crianças fazem aos 3 anos. E elas nos desafiam a trabalhar com pesquisas, com projetos de investigação, e esse é um caminho também para a gente ir construindo novos comportamentos com as crianças.
por meio dos projetos pedagógicos e também por meio dos jogos e das brincadeiras. Os jogos de regra, que começam a aparecer com mais força, né, ali aos 3 anos, onde as crianças começam a não só vivenciar, mas também a problematizar e até a criar as próprias regras dos jogos, e a gente sabe, né, o tanto que o jogo ele é estruturante, o limite é estruturante para a criança em todas as etapas da educação infantil, mas aos 3 anos ela é muito necessária. E aí a gente pode até dar uma dica para as famílias de usar esse recurso do jogo, na verdade o recurso do lúdico, para superar essas birras e esses momentos aí que as crianças querem se colocar. Então, quando a criança começa a falar, não quero ir para a escola, não vai pôr uniforme, já dá aquele show ali em casa, é claro que ela está nos mostrando que ela preferia ficar em casa naquele momento, que ela queria ficar um pouco mais com a gente. De forma nenhuma que a gente desvaloriza o sentimento da criança. Isso. Toda vez que a criança chora, ela tem um porquê. Mas aí a família pode começar a criar estratégias, colocar timer, colocar ampulheta. Olha, vamos comprar uma ampulheta aí na internet e vamos colocar aqui 5 minutos para a gente poder colocar esse uniforme. Eu quero ver se você consegue colocar esse uniforme, porque a gente precisa sair. Ah, mas eu não quero ir para a escola. A escola é importante, a gente vai para a escola, mas a gente pode ir de uma forma divertida. Você quer ir cantando uma música, você quer levar um brinquedo para a gente deixar no carro, para na hora que você voltar para casa, esse brinquedo está aqui te esperando no carro, o que você quer fazer? Porque às vezes a família, ela começa a se pegar ali naquele choro daquela criança, às vezes a criança começa a nomear coisas que nem pertencem ao sentimento dela. Às vezes ela fala, eu não quero ir porque o fulano me bate, eu não quero ir porque eu tô cansado, eu não gosto da comida da escola, e aí ela começa a trazer outras justificativas e a família fica ali às vezes sentida com aquilo ali, e aí demonstra uma certa insegurança na hora de levar essa criança para a escola. Isso. E acaba, às vezes, cedendo, e aí um dia, às vezes, que você pensa assim, hoje eu vou fazer home office, meu filho pode ficar aqui comigo em casa, acabou. No dia seguinte, no outro, essa criança vai continuar trazendo esse recurso e vai ser só um looping, vai ser só um caminho ali sem fim. Isso. Então, a gente sempre recomenda que a família ela seja firme ali naquele momento, mas, ao mesmo tempo, dando estratégias, trazendo um pouco do lúdico, dos jogos. Isso. E, mais uma vez, entender a importância de se ter uma rotina. Então, quando a criança ela vive num ambiente em que ela sabe exatamente o que vai acontecer antes, durante e depois, ela se sente mais segura. E esses processos do cotidiano vão se tornando mais fluidos, né? Claro que não vai ser sempre assim, porque a gente sabe, a gente é ser humano e a gente tem dias bons e dias ruins, as crianças também. Mas é importante que a gente consiga garantir, né, o mínimo de estabilidade, o mínimo de previsibilidade, para que a criança se sinta tranquila e compreenda o processo de ir para a escola, ou de ir para a casa da avó, ou até de ficar em casa, como algo natural que acontece ali na família, né? E que não vai ser resolvido por meio do grito, do choro, da birra. Eu acho Fernanda, eu tenho até uma dica para dar nesse sentido também, você está falando da rotina de casa também, que é importante. A família não começar a criar a rotina para agradar a criança, para tirar esse choro. Então, eu falei um pouquinho aqui, tá em home office, vai ficar com essa criança em casa, ou então, tem um tempinho a mais hoje, vamos parar ali na pracinha, do lado da escola, ficar brincando um pouquinho, depois nós vamos para a escola. Então, não é isso que vai ajudar, isso vai só piorar a situação. Então, criar uma rotina de manhã, o horário de colocar a roupa, de arrumar o cabelo, de brincar um pouquinho, às vezes, de tomar um café. Evitar o uso de telas antes da criança ir para a escola, porque o uso de tela tira a criança do momento presente. Então, às vezes, a família está ali arrumando alguma coisa, ou lavando vasilha, enfim, quer pôr a criança na tela para poder a criança ficar quieta naquele momento, mas o melhor é o quê? Coloca um jogo, põe uma massinha, conversa com essa criança, introduz a criança ali no momento, ou então não dá, é muito corrido, mas combina com essa criança, olha, a tela aqui é depois da aula, porque essa presença da família vai trazer maior segurança para a criança,
ela vai ficar mais feliz. A chance dela ter uma birra depois, quando ela for para a escola, ou quando ela chegar na escola, é bem menor. E aí, são dicas, assim, que a gente dá para as famílias. Ótimo. Né? Quando a gente organiza a rotina de casa, a gente organiza a criança também. E, Letícia, você traz, né, esse tema que é tão importante, que são as telas. Eu acho que isso é assunto para outro podcast, você concorda? Com certeza. A gente pode combinar depois de falar sobre isso, porque eu acho que é um tema muito emergente, é dúvida também de muitas famílias, e a gente vai combinar depois de falar sobre isso. Então tá certo. Já contamos aí um pouquinho sobre o berçário, crianças de 1 ano, 2, 3, vamos chegar onde? Na pré-escola. Isso, chegamos agora num ponto muito importante do desenvolvimento das crianças. E quando a gente pensa numa escola de educação infantil, a gente tem essa etapa que compreende as crianças de 4 e 5 anos como a etapa da pré-escola. E é um momento que é muito importante e que traz um desafio que, para mim, é recorrente em todas as escolas que eu participo, escolas de famílias que a gente sempre faz com as turmas, né, com as famílias de crianças de 4 e 5 anos, sempre tem um tema que é recorrente. Você sabe qual que é? É alfabetização. É alfabetização. É um tema, quase que um tema que assombra, eu digo que assombra as famílias, porque vem toda aquela ansiedade. Meu filho vai aprender a ler, ele não sabe escrever o nome, ele não reconhece letra. Como é que vai ser quando ele sair da escola de educação infantil e encarar o ensino fundamental numa outra escola? Então, são muitas dúvidas, e especialmente quando a gente tem uma escola, como a Escola Infantil Jardim, que adota as pedagogias participativas, que são centradas na experiência da criança, que tem a criança como protagonista da sua própria aprendizagem. Muitas vezes as famílias têm muitas dúvidas se essa escola é uma escola que qualifica esses processos de aprendizagem sobre a leitura e a escrita da criança. E hoje, gente, é com muita certeza e apoiada, né, nas grandes teorias que estudam o desenvolvimento da linguagem e essa conquista da escrita e da leitura, que a gente afirma que sim, que as crianças que vivenciam experiências que envolvem práticas significativas de leitura e escrita desde a primeira infância, elas vão construindo um repertório linguístico ali que vão consequentemente, levá-las a uma alfabetização plena e com bastante qualidade. As crianças serão boas escritoras e serão boas leitoras. Então, essa é uma primeira dúvida, e não tenham... eu acho que as famílias precisam perguntar, precisam entender como que isso acontece, e a gente aqui no Jardim não tem o menor problema de atender vocês e de contar e de convidá-los também a participar para entender como que esse processo de construção da leitura e da escrita acontece desde o berçário. Mas com 4 e 5 anos isso se intensifica, não é verdade? Com certeza. Isso. E aí, como eu falei, a gente aproveita de diferentes situações em que a escrita e a leitura se fazem necessárias ali no cotidiano, na sala de aula, para que as crianças entrem em contato com esse universo letrado. E é nesse momento que a gente começa a trabalhar com jogos. E mais com jogos. E a construção dos jogos também pelas crianças. A construção de tabelas, a quantificação, entra ali muito mais presente a linguagem também, lógico, matemática, a criança entendendo ali a função social da escrita. E a gente favorece muito isso dentro das brincadeiras, dentro das atividades planejadas pelas professoras. A Fernanda, ela faz um trabalho com as professoras da Escola Infantil Jardim semanal, de acompanhar os planejamentos, de ver o que as crianças estão aprendendo, o que é preciso trazer para essas crianças para ampliar a pesquisa delas. E aí a gente não tem um currículo específico de cada ano, um tema específico de cada ano, porque cada turma é única, cada turma tem um interesse diferente, tem perfis de crianças diferentes. Isso. Não é isso, Fernanda? Importante a gente dizer que a gente seguia por um currículo nacional, que é a BNCC, mas a gente não é fechado, como a Letícia disse, em só vai aprender dinossauro quando tiver 5 anos, só vai aprender sobre isso quando tiver 4 anos. Não. A gente, na verdade, eu digo que o papel do professor
professor é pesquisar a pesquisa da criança. O Malaguzzi já falava isso e a gente entende que é cada vez isso mesmo, né? Então, a gente vai entendendo como que as crianças estão vivenciando e construindo suas aprendizagens acerca da nossa língua, né, da nossa língua portuguesa. A gente vive num sistema que é alfabético, então são muitas variáveis e são muitas aprendizagens. Aprendizagens acerca do nome das letras, dos fonemas, dos grafemas, enfim, a gente busca trazer todas essas experiências para os contextos de aprendizagem. Então, a gente tem nas salas de 4 e 5 anos estações que são próprias para a gente trabalhar a comunicação escrita, a leitura, a comunicação oral, que é muito importante também. Então, trabalho com parlendas, rimas, recontos, né? Mais uma vez, a presença forte da literatura. E, como a Letícia também disse, os jogos matemáticos, que vão trazer também outras habilidades que são importantes também para leitura e para escrita nessa fase. Então, é entender que todas essas linguagens se complementam, a gente não trabalha as coisas de maneira separada, os jogos também são uma grande estratégia, principalmente com 4 e 5 anos, quando eles já vêm, né, de um repertório lá do Maternal 3, investindo nessa construção, e com 4, 5 anos eles inventam jogos incríveis. Agora, por exemplo, numa turma de 5 anos que a gente está acompanhando, os meninos inventaram um jogo que é o jogo dos ninjas. Então, eles estão inventando um percurso, é um jogo de trilha, com vários desafios e também se arriscando a construir regras que eles próprios vão ter que seguir. Então, o jogo por si só, ele já proporciona grandes aprendizagens para as crianças, que vão envolver não só o conhecimento lógico-matemático, mas também a alfabetização como um todo, né? E, Fernanda, aproveitando esse tema, eu queria que você contasse também um pouquinho para quem está aqui nos assistindo, quais que são os grupos que você já fez parte, que você faz parte, a sua formação, né, que te habiliita aí a falar com essa propriedade aí da alfabetização na educação infantil. Conta aí um pouquinho para a gente. Eu me formei professora, fui professora durante muitos anos na educação infantil e cheguei até os anos iniciais no ensino fundamental. Então, eu acompanhei esse processo de transição e de construção da base alfabética desde a educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental. E depois disso, eu me tornei uma pesquisadora. Hoje eu sou pesquisadora no doutorado da linha de infâncias e educação infantil da UFMG e também sou redatora colaboradora da BNCC de Minas, que é o Currículo Referência de Minas Gerais para a Educação Infantil, além de participar de vários projetos, inclusive um projeto do MEC, que é o projeto que é o LEEI, que é o projeto de leitura escrita na educação infantil. Então, é um tema que me interessa muito, eu me dedico muito a essa formação com as professoras, porque a gente sabe que existem vários métodos para a gente alfabetizar uma criança. A gente pode partir do treinamento, que foi a forma que a gente aprendeu, e a gente pode partir de um ambiente alfabetizador e das próprias questões que as crianças trazem. E hoje a gente sabe que o aprendizado que faz sentido, aquele aprendizado que fica, é aquele em que a criança investiga, né, as próprias questões que ela traz. E para a gente vivenciar uma alfabetização efetiva, a criança ela passa por etapas em que ela desenvolve hipóteses sobre a escrita e sobre a leitura. Então, fazer esse acompanhamento com as crianças, isso tudo acontece na educação infantil. Então, fazer esse acompanhamento, dar elementos para a criança se nutrir em relação à nossa língua. A gente quer que as crianças sejam competentes na fala, né, na oralidade e também na leitura e na escrita. É importante para que a gente consiga fazer uma transição para o ensino fundamental de uma maneira qualitativa. Então, muitas vezes os pais ficam perguntando: mas ele vai se alfabetizar no 2º período? Muitas vezes a gente não tem essa resposta. Primeiro, porque a gente não tem um trabalho homogeneizado, a gente não fica treinando as crianças o tempo inteiro para todo mundo sair alfabetizado no 2º período, porque a gente respeita
esse processo de pesquisa e de construção da base alfabética de cada criança. Então, o que a gente garante na Escola Infantil Jardim é que sim, as crianças vão desenvolver muitas habilidades que são fundamentais e importantes nos processos de aquisição da língua escrita e da leitura. E, consequentemente, também na construção do pensamento lógico-matemático. Umas descobrem o segredo da nossa linguagem, como eu falei que ela é alfabética, e fecham a base no segundo período, e outras, logo que entram no ensino fundamental, com todo aquele repertório que elas trazem das vivências no jardim, elas se alfabetizam ali em pouco tempo. Isso mesmo. E o que mais, Fernanda, que a gente pode trazer são aqui muitas como coisas desafio? Aos 4 e 5 anos, né? A gente tem também ali, com toda essa potência de desenvolvimento, né, que envolve as múltiplas linguagens, as crianças de 4 e 5 anos, gente, elas começam também a transgredir, né, Letícia? Então, falar palavrão, contar umas mentirinhas. Então, também são comportamentos muito desafiadores para os adultos. Muitas vezes, a gente vê as famílias, às vezes, perdendo a medida, sem saber se coloca de castigo, enfim, trazendo questionamentos sobre como dar limites, né? Ou como trabalhar os limites, como que a gente constrói os limites com criança de 4 e 5 anos, que às vezes parece que está fora do nosso limite. Então, como estratégia pedagógica na escola, eu já contei um pouco como que a gente utiliza os jogos e as brincadeiras, principalmente os jogos de regras, as rotinas, os combinados que são construídos nas rodas, nas assembleias, ali junto nas conversas com as crianças. E em casa, é importante que os pais também façam isso, né? Que se estabeleçam combinados ali da família, né? Quais são os valores, né, que sustentam aquela família? Por que não pode pegar o brinquedo do seu irmão? Por que não pode dar um soco no seu irmão, né? Por que não pode subir em cima da mesa na hora do lanche, né? Existe uma ordem, uma ética que é de cada família também e que orienta até a nossa vida social, e que é importante que as crianças de 4 e 5 anos comecem a pensar sobre isso. E mesmo, Fernanda, você tendo falado que é importante a gente ter aí um podcast só de telas, eu acho que, mais uma vez, a gente vem para esse convite de reflexão de que, dependendo do que essa criança está assistindo, principalmente youtubers, vídeos aí que a família, muitas vezes, não acompanha, é nesse momento que as crianças elas pegam essas dicas de maus comportamentos, de palavras, de palavrões. E é muito importante a gente cuidar dessa qualidade, do que as crianças estão assistindo, acompanhar os episódios do que a criança escolhe ali para assistir. E porque nesse momento também, às vezes, a gente costuma chamar as famílias na escola, tentando também entender como que é essa rotina dessa criança em casa. Dependendo de como que a gente observa essa criança na escola, às vezes a gente vê que chega um comportamento para a gente da criança que não é próprio da infância, que não ia aparecer do nada na cabeça da criança. E aí a gente convida essa família para refletir em qual momento que essa criança pode ter vivenciado, que ela possa ter assistido determinados comportamentos. Então, assim, se a gente não quer que isso chegue, né, no ambiente do nosso filho, da nossa filha, que os colegas não tragam esse tipo de transgressões e alguns tipos de situações assim que para o adulto incomoda, a gente também tem que cuidar do nosso filho, a gente tem que cuidar do que eles assistem. E tá ali o tempo todo presente nesses momentos de tela para verificar ali o conteúdo, para não acontecer disso chegar na escola e virar um assunto e virar uma rotina, que às vezes as crianças elas estão muito ali também no mundo do faz de conta, principalmente mais ali para o maternal 2 e 3, e no maternal 3 também, né, Fernanda? Parece muito fazer de conta ali que tá num desenho animado, e aí eles colocam os personagens, e dependendo do que essa criança assiste, algumas questões vão chegar. A gente vê, né, Letícia, que a questão do uso de telas, ela tem começado cada vez mais cedo.
A gente sabe que não é recomendado pela Associação Brasileira de Pediatria. A gente tem uma série de regras, inclusive de órgãos internacionais, contra o uso de telas, mas a gente sabe que existem bebês que já são expostos à tela, né? Então, a gravidade dessa exposição, principalmente sem o monitoramento, ela para nós, né, para a escola, ela ainda é mais grave, porque esses comportamentos eles vão ser aprendidos, né, externamente, e eles vão acontecer dentro da escola, né? E isso gera uma série de alterações de comportamento das crianças, muda a relação do grupo. E aí, quando a gente vai no diálogo com as famílias conversar, a gente sempre a gente consegue, sempre não, né, gente? Mas, assim, muitas vezes a própria família relata que sim, a criança está ali sem o monitoramento, devido à própria organização familiar. Então, você está trazendo um ponto que é muito importante e que eu acho que fica de alerta, fica como uma reflexão para vocês que estão nos assistindo, né? Como que eu cuido dessa exposição a telas, como que eu sou um bom modelo, uma boa referência, ou como que eu tenho sido, né, uma boa referência para o meu filho. Aos 4 e 5 anos, os grandes heróis das crianças são os pais. Então, a gente precisa, sim, ser sempre um bom modelo, oferecer sempre boas referências, se a gente quer que a nossa criança também cresça com boas referências em relação a ser humano, boas atitudes, né, valores, enfim, eu acho que é um assunto que é muito polêmico, né, e 4 e 5 anos, realmente a gente tem muita coisa para conversar. Fernanda, agora vamos conversar também de um assunto muito polêmico, muito sensível, né, nem polêmico, vamos dizer assim, sensível. Na educação infantil, que é a transição da criança do segundo período para uma escola de primeiro ano do ensino fundamental. Quais são os cuidados que a gente tem que ter enquanto escola de educação infantil? O que você tem aí para trazer e contribuir aí para esse assunto? Isso. A transição, Letícia, é um período realmente muito sensível e que precisa ser cuidado. Ela sinaliza o final de uma etapa, da primeira etapa da educação básica da criança. Então, essa transição, essa passagem, ela precisa ser, sim, muito bem cuidada, tanto pela escola, mas principalmente pela família. Você concorda? Sim, e algumas famílias, Fernanda, chegam até a escola, né, para a nossa escola, achando que a gente tem a resposta do perfil da criança deles, né, do filho ou da filha. E aí, Letícia, qual que é o perfil da minha criança? Qual que é a escola que você me indica? A Escola Infantil Jardim, ela tem algumas escolas que ela tem parceria, que ela indica, mas é muito importante que todos saibam que a gente não consegue avaliar a criança, né? Qual escola que ela tem perfil, a escola que ela vai ter sucesso, simplesmente pela postura, pelas atitudes e habilidades que a criança teve na educação infantil. Então, a gente sempre costuma dizer, Fernanda, que a família ela precisa primeiro, obviamente, visitar, né, mais de uma escola, ver como que ela se sente nesse ambiente, se o costume ali da escola atende aos costumes da casa, se os projetos ali de datas comemorativas, de festas de família, enfim, festas mesmo coletivas, se agradam ali aquela família. E é claro, a família ela tem um certo sentimento se a criança ela vai ser feliz ou não ali naquele ambiente, mas a gente também não precisa acertar ali naquele momento. E isso pode ser modificado também ao longo da caminhada aí da criança no ensino fundamental. Exato, Letícia. Essa é uma escolha que ela é da família. É a família que precisa de tomar essa decisão. Né? Como a Letícia falou, a gente tem uma série de convênios, de parcerias que a gente indica, mas a escolha ela precisa partir da família. Primeiro porque tem a ver com os valores que são praticados, a cultura familiar. E segundo porque ninguém melhor do que a família para conhecer aquilo que é melhor
para a jornada educativa do seu filho, né? Acho que é importante também incluir a criança, nesse processo, né? É importante que a criança conheça a futura escola, que ela comece a estabelecer alguma relação também, mas entendendo que é uma passagem. Então, a gente não precisa fazer disso um momento de sofrimento e nem de criar ansiedades. Às vezes, no começo do ano, do segundo período, a família já está ansiosa com o final lá da transição e já começa a passar essa ansiedade para a criança, avisando que a criança vai sair da escola, que é o último ano da escola. É quase um terrorismo, né? E a criança, ela vai absorvendo essas ansiedades do mundo adulto. Isso não faz bem para ela, porque a criança ela precisa estar inteira, tranquila, vivendo o presente, vivendo aquilo que é próprio da infância. E concluir o ciclo, né? Exatamente, com tranquilidade, né? Numa escola que valoriza a infância, que está ali, não sendo simplesmente um ambiente preparatório para o ensino fundamental. Hoje a gente discute muito essa questão da educação infantil, né? A educação infantil é o espaço que a criança tem de viver a infância. Uma infância que está sendo cada vez mais ceifada da vida delas, né? A gente tinha uma educação infantil que ela durava 7 anos. A gente entrava no ensino fundamental, no primeiro ano, aos 7 anos. Hoje, as crianças entram aos 6 anos. Então, é como se tivessem reduzido 1 ano aí da infância, da vida de todas as nossas crianças, né? A gente está falando do sistema brasileiro. Mas, então, é importante que a família consiga constituir uma linha de continuidade ali dos processos de aprendizagem. É preciso que a família também confie que tudo que foi vivenciado na escola de educação infantil é ferramenta para a criança lá no ensino fundamental, né? Então, eu acho que é isso, é não colocar esse peso em cima da criança ou da escola, sendo que essa é uma obrigação realmente, né, da família, de garantir esse ciclo de continuidade. E às vezes a família se espelha muito na criança. E às vezes pais médicos querem filhos médicos, pais engenheiros, advogados, enfim. E aí já imaginam ali o futuro da criança e aí falam, não, eu estudei naquela escola, meu filho vai estudar lá e tudo. Mas a criança tem um perfil, ela tem... como é que está essa escola hoje? Eu fui lá visitar, eu gostei, o que a coordenação me explicou, o que a coordenação me passou. E às vezes a gente se engana, Fernanda, porque às vezes a gente tem filhos muito agitados, a gente tem filhos brincalhões, expansivos, e a gente acredita que uma escola mais conteudista, ela não vai ser adequada para aquela criança. E às vezes também a gente vê crianças muito quietas, muito centradas, às vezes querem ler o livro o tempo todo e tudo, e a gente acha que ela vai dar certo nessa escola muito conteudista, muito tradicional, e às vezes não é o que acontece. Uhum. Então, realmente, é um trabalho assim, que tem que ser feito pela família, muito minucioso, de visitas, de sentimentos. Eu acho que o que vale mais, assim, no fim das contas, é o coração. Isso. É o que bate ali no coração. E caso essa escola, né, não seja a escola adequada para sua criança, depois a gente troca quando a gente sentir. Eu acho que o que não pode faltar é a observação, é o acompanhamento de perceber se é uma escola que está atendendo as necessidades da criança, se essa criança está ficando bem, se ela está ficando feliz, e perceber o momento que isso não está mais acontecendo. Verdade. Eu acho que as crianças são o nosso próprio termômetro, né? Eu falo que a gente tem que prestar atenção nas reações das crianças e, a partir dali, medir, né, o grau de felicidade, o grau de angústia, como que a criança está se posicionando ali naquele novo ambiente. Se ela fala positivamente também dos colegas, da professora, se ela tem o prazer ali pelas atividades, pelo para casa. Sim, quais relações ela está construindo com as novas aprendizagens, né? Eu acho que é um contexto aí de fatores que a família precisa observar e
E a gente deseja sorte nesse caminho, né? Porque é muito desafiador mesmo, às vezes é até angustiante, porque a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. E fica sempre aquela dúvida. Mas eu acho que é importante vocês confiarem nas escolhas de vocês. A gente sempre fala isso para as famílias que estão no jardim, né? E a gente sente essa confiança sempre. A família precisa confiar no processo. A gente está lidando com seres humanos em formação. Crianças são seres muito sensíveis, muito especiais. E a gente precisa confiar no que a gente está escolhendo para eles, né? Isso mesmo. Então, é isso. Essa parte aí da transição, eu acho que a gente falou um pouquinho, isso. Fernanda, do que a gente considera importante, do que chega pra gente na escola. E eu espero ter contribuído aí para as dúvidas de vocês, para os anseios, né, que permeiam aí a educação infantil das crianças. Quem ainda não conhece a nossa escola, mais uma vez eu vou convidar para marcar uma visita, para entrar em contato com a gente. E muito obrigada, viu, Fernanda? Muito obrigada. Por esse momento de hoje. Espero que tenhamos aí mais podcasts, mais momentos aí esclarecedores e formativos, curiosos para as famílias. Isso. E vamos aguardar sempre aí as dúvidas, as perguntas, temas que vocês gostariam que a gente conversassem e que podem virar temas de novas conversas. Isso mesmo. Obrigada. Até!